Leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da Beaver Books. Segundo Samuel, capítulo 17. Além disso, Aitofel disse a Absalão: Deixa com que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi esta noite. E eu lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada. E faloei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. E eu trarei de volta todo o povo. O homem ao qual tu buscas é como se todos retornassem. Assim, todo o povo estará em paz. E o dizer muito agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então disse Absalão: Chame agora também Uzai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo o que ele diz. E quando Uzai chegou a Absalão, Absalão lhe falou, dizendo: Aitofel falou desta maneira: Devemos proceder conforme o seu dizer? Caso não, fala tu. E Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora. Porque Uzai disse: Tu conheces o teu pai e os seus homens, que são homens valentes, e estão amargurados nas suas mentes, como uma ursa cujos filhotes lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra, e não se alojará com o povo. Eis que agora ele está escondido em algum fosso, ou em algum outro lugar. E será que, quando alguns forem derrubados inicialmente, quem quer que ouvir isto, dirá: Há um massacre entre o povo que segue Absalão. E também aquele que for valente, cujo coração for como o coração de um leão, derreter-se-á por completo, porque todo Israel sabe que o teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a areia que está junto ao mar em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. Assim viremos sobre ele, em algum lugar onde ele será achado, e nos lançaremos sobre ele como um orvalho cai sobre o solo, e ele e de todos os homens que estão com ele não restará nada mais do que um. Além disso, se ele for retido em uma cidade, então todo Israel trará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Então disse Uzai a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: Assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel. E assim tenho eu aconselhado. Agora, portanto, enviai rapidamente e contai a Davi, dizendo: Não te alojes nesta noite nas planícies do deserto, mas atravessa depressa, para que o rei não seja engolido e todo o povo que está com ele. Ora, Jonatas e Aimaas permaneceram em El-Rógel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. E uma criada foi e lhes contou, e eles foram e contaram ao rei Davi. Todavia, um moço os viu e contou a Absalão. Mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. E a mulher tomou e espalhou uma cobertura sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela cereal do chão, e a coisa não era percebida. E quando os servos de Absalão chegaram à mulher na casa, eles disseram: Onde está Aimaas e Jonatas? E a mulher disse a eles: Eles passaram por cima do regato de água, e quando procuraram e não conseguiram encontrá-los, eles retornaram a Jerusalém. E sucedeu que depois que eles partiram, eles saíram do poço e foram e falaram ao rei Davi, e disseram a Davi:
Levanta-te e passa depressa sobre a água, porquanto assim Aitofel o aconselhou contra ti. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão. Pela luz da manhã, não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou seu jumento e se levantou, e o levou para a sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou e morreu, e foi enterrado no sepulcro do seu pai. Então Davi veio até Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa capitão do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita que entrou em Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Assim Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, quando Davi havia chegado a Maanaim, Sobe, o filho de Naás e Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e bacias, e vasos de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas, para Davi e para o povo que estava com ele comer, porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Você já se inscreveu no canal? 2 Samuel, capítulo 18. E Davi enumerou o povo que estava com ele e colocou capitães de milhares e capitães de centúrias sobre eles. E Davi enviou uma terça parte do povo sob a mão de Joabe, e uma terça parte sob a mão de Abissai, o filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e uma terça parte sob a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: certamente eu mesmo sairei também contigo. O povo, porém, respondeu: tu não sairás, porquanto se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora tu vales 10.000 de nós, portanto agora é melhor que da cidade tu possas nos oferecer socorro. E o rei disse a eles: o que vos parecer melhor farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade, e todo o povo saiu às centenas e aos milhares. E o rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Atai, dizendo: tratai gentilmente os moços por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi. E ali houve um grande massacre naquele dia, de 20.000 homens. Porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país. E o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão contou os servos de Davi. E Absalão montou uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho. E a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula que estava debaixo dele se foi. E um certo homem viu isto, e contou a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: e eis que tu o viste, porque não o feriste ali, trazendo-lhe abaixo? E eu te teria dado 10 shekels de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1.000 shekels de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti, e a Abissai e Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu terei operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta do rei, e tu mesmo terias te lançado contra mim. Então disse Joabe:
Não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. E Joabe soprou a trombeta, e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande vala no bosque e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre eles. E todo Israel fugiu, cada qual para sua tenda. Ora, em vida Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome, e ele chamou a coluna segundo seu próprio nome, e ela se chama até este dia lugar de Absalão. Então disse Aimaas, o filho de Zadok: deixa-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: tu não levarás novas neste dia, mas levarás as novas noutro dia. Mas neste dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cuse: vai e conta ao rei o que viste. E Cuse se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Aimaas, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe: porém rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o cuxita. E Joabe disse: porque tu correrás, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma. Porém, seja como for, disse ele, deixa-me correr. E ele lhe disse: corre. Então Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuse. E Davi estava sentado entre os 2 portões, e o guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, e ergueu os seus olhos e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei. E o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo. E o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz novas. E o guarda disse: parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Aimaas, o filho de Zadok. E o rei disse: ele é um homem bom e vem com boas novas. E Aimaas chamou e disse ao rei: tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor, o rei. E o rei disse: está seguro o jovem Absalão? E Aimaas respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo, vi um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cuse veio e disse Cuse: novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cuse: está seguro, jovem Absalão? E Cuse respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para te machucar, e sejam como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido e subiu a câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele disse: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho, meu filho. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 2 Samuel, capítulo 19. E foi dito a Joabe: eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo,
porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia, o povo adentrou a cidade às escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face, e o rei gritou com voz alta: Ó meu filho Absalão! Ó Absalão, meu filho, meu filho! E Joabe veio até o rei na casa e disse: Envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas e a vida das tuas concubinas. Posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos. Porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes nem servos, pois neste dia percebo que se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo esta noite, e isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou no portão. E contaram a todo o povo, dizendo: Eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo achegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para sua tenda. E todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: O rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus. E agora ele está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? E o rei Davi enviou Zadok e Abiatar, os sacerdotes, dizendo: Falai aos líderes de Judá, dizendo: Porque sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo Israel chegou até o rei, até a sua casa. Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E disse a Amasa: Não és tu do meu osso e da minha carne? Deus assim faça a mim, e mais ainda, se não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram esta palavra ao rei: Retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão. E Judá veio até Gilgal para se encontrar com o rei, para conduzir o rei sobre o Jordão. E Simei, o filho de Gera, um benjamita que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele, e Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos e os seus 20 servos com ele. E eles atravessaram o Jordão diante do rei. E ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, o filho de Gera, caiu diante do rei depois de atravessar o Jordão, e disse ao rei: Que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia em que o meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração. Porque o teu servo, em verdade, sabe que eu pequei. Portanto, eis que venho por primeiro neste dia de toda a casa de José a descer para me encontrar com o meu senhor o rei. Todavia Abissai, o filho de Zeruia, respondeu e disse: Não será Simei levado à morte por isso, porque amaldiçoou o ungido do Senhor? E Davi disse: O que tenho a ver convosco, filhos de Zeruia, para que neste dia sejais adversários diante de mim? Deve algum homem ser posto à morte neste dia em Israel?
Porque não sei eu que sou neste dia rei sobre Israel? Portanto, o rei disse a Simei: Tu não morrerás, e o rei jurou-lhe. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu até o dia em que ele veio novamente em paz. E sucedeu que, quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse: Por que não foste tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse: Selarei para ti um jumento sobre o qual eu possa cavalgar, e irei até o rei, porque o teu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor, o rei, mas o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Faz, portanto, o que for bom aos teus olhos. Porque todos os da casa do meu pai não passaram de homens mortos diante do meu senhor, o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam à tua própria mesa. Que direito mais eu tenho, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse a ele: Porque falas tu ainda das tuas questões? Eu disse: Tu e Ziba dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor, o rei, veio novamente em paz para sua própria casa. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos, e ele havia provido o sustento do rei enquanto ele esteve em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico. E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho neste dia 80 anos de idade, e eu posso discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Por que então deveria o teu senhor ser ainda um fardo para o meu senhor, o rei? O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei. E por que o rei deveria me recompensar com tal galardão? Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro de meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo Quimã. Deixa-o atravessar com meu senhor, o rei, e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo, e farei com ele o que parecer bom para ti. E qualquer coisa que quereres de mim, isto farei por ti. E todo Israel atravessou o Jordão, e quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. E o rei prosseguiu em Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Porque os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre o Jordão. E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós. Por que então estáis vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei? Ou nos deu ele algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais, para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em te trazer de volta ao nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras dos homens de Israel.
Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Segundo Samuel, capítulo 20. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, o filho de Bicri, um benjamita. E ele soprou uma trombeta e disse: Não temos parte alguma em Davi, tampouco teremos herança no filho de Jessé. Cada homem para sua tenda, ó Israel. Assim, todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém. E o rei tomou as 10 mulheres e as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e pôs sob a guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: Reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Assim Amasa foi reunir os homens de Judá. Porém ele tardou além da hora marcada que ele lhe havia indicado. E Davi disse a Abissai: Agora Seba, o filho de Bicri, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. E eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Bicri. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles. E as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto com uma espada presa sobre o seu lombo, na sua bainha, e enquanto ele avançava, ela caiu. E Joabe disse a Amasa: Estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Porém Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu com ela na 5ª costela, e derramou as suas entranhas no chão, e não voltou a atingi-lo, e ele morreu. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicri. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: Aquele que favorecer Joabe, e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se no sangue, no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo, e lançou um pano sobre ele, quando viu que todos os que se aproximavam dele ficavam imóveis. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, o filho de Bicri. E ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca, e todos os beritas. E eles foram reunidos e também foram atrás dele. E eles chegaram e o sitiaram em Abel de Bet-Maaca. E eles ergueram um aterro encostado à cidade, e este ficava dentro de uma trincheira. E todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: Ouve, ouve, dizei, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. E quando ele se aproximou dela, a mulher disse: És tu, Joabe? E ele respondeu: Sou eu. Então ela disse a ele: Ouve as palavras de tua criada. E ele respondeu: Estou ouvindo. Então ela falou dizendo: Eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: Eles certamente pedirão conselho a Abel, e assim eles encerravam a questão. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis de Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu e disse: Longe esteja isto,
longe esteja de mim engolir ou destruir. A questão não é assim, mas um homem do Monte Efraim, Seba, filho de Bicre por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi. Entrega-mo somente e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: Eis que a sua cabeça te será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicre, e a lançaram para Joabe. E ele soprou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda. E Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os queresteus e sobre os peleteus. E Adorão estava sobre o tributo, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão. E Seva era escriba, e Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E também Ira, o jairita, era governador-mor junto a Davi. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em um ano. Se você caiu nesse canal por um acaso, se foi convidado, se chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica acompanhada juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando uma nova postagem for feita e fará sua leitura juntamente conosco. Você encontra o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E a todos que já têm feito essa leitura diariamente, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.